A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Nesta emissão deste domingo continuamos a nossa ronda pelo associativismo bracarense, com destaque especial para a Associação Desportiva e Cultural de Semelho, que celebra este mês 30 anos de vida. Vai ser certamente mais um programa recheado de boa conversa, um excelente motivo para nos acompanhar ao longo desta emissão. A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana em destaque, os 30 anos da Associação Desportiva e Cultural de Semelho. Com o apoio Padaria Pátria. Há 3 gerações a fazer pão. Agora com novas instalações para o servir melhor. Visite-nos em Real. Viana Dias Artes Gráficas. Mais de 40 anos de experiência em soluções de impressão à sua medida. Qualidade garantida no tratamento da imagem, impressão e acabamento. Viana Dias Artes Gráficas. Deixe que a sua imagem fale por si. Visite-nos em vianadias.com. Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56 Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia. A Associação Desportiva e Cultural de Semelho está em festa, celebra este mês 30 anos de vida, um percurso marcado pela diferença e por uma filosofia diferente do habitual. Freguesia periférica de Braga, Semelho é característica pela ruralidade ainda presente, tanto nas tipologias habitacionais, como na toponímica e até mesmo nos arruamentos. Foi aqui que encontramos a Associação Desportiva e Cultural de Semelho, com sede no campo de jogos Senhor do Lírio e que integra uma modalidade especial, o Karaté Shotokan. Foi no ano de 1991 que a Associação Desportiva e Cultural de Semelho foi criada com o intuito de colmatar uma lacuna existente naquela freguesia, oferecendo aos seus habitantes um centro de convívio, de reunião e, sobretudo, de fomento desportivo. O futebol foi inicialmente a modalidade escolhida, mas em 2001 esta associação abraçou um outro desporto, uma outra filosofia, o Karaté Shotokan. Esta atividade desportiva, que se caracteriza por ser uma espécie de combate em que não se usa arma e que consiste no emprego de golpes rápidos e vigorosos, de mão e de pé, desferidos sobre pontos vitais do corpo do adversário, foi muito bem recebida pela freguesia e depressa atraiu e formou pessoas, contribuindo para uma posição diferente na vida, no cotidiano. O karaté praticado pela Associação Desportiva e Cultural de Semelho não tem como objetivo a participação em torneios, mas sim dotar os seus participantes de ferramentas que lhes permitam defender-se das adversidades do dia-a-dia e, acima de tudo, dotá-los de uma nova filosofia de vida, uma nova maneira de ver o mundo. Na atualidade, para além do karaté, a associação dispõe de outras modalidades, nomeadamente o núcleo de ginástica, o núcleo de BTT e ainda o núcleo das caminhadas. Mas para melhor entendermos a evolução desta associação bracarense, temos então connosco em estúdio vários convidados. O Sr. Francisco Pinto, que é presidente da associação, mestre em karaté e também fundador, um dos fundadores da associação. A Patrícia Peixoto, jovem praticante de karaté desde os 6 anos de idade. E também a Cláudia Ferreira, que é coordenadora da ginástica e também das caminhadas desta associação. Antes de mais, eu queria agradecer a vossa presença na nossa emissão de hoje, desejar-vos um muito bom dia. E feitas estas apresentações, passamos então para a conversa com o nosso primeiro convidado, que é o Sr. Francisco Pinto, que é o presidente desta associação. Ele é presidente já há 12 anos e é a pessoa ideal para fazer connosco esta viagem por estes 30 anos da associação. Uma associação que começou pelo futebol e que, depois, mais para a frente,
resolveu envergar por uma atividade um pouco diferente, que é o Karaté, e nós vamos ter a oportunidade de conhecer como tudo isto se desenvolveu. Sr. Francisco, muito obrigada então pela sua presença. Antes de mais, e de avançarmos para conhecermos um pouco melhor todas as atividades, falar do vosso aniversário. De facto, estão em festa, são 30 anos de vida e têm preparado um fim de semana muito festivo, não é assim? Já agora no mês de novembro. É verdade, muito bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite ao vosso programa. Para nós é muito interessante podermos divulgar as nossas atividades e de facto estamos em festa porque a Associação faz 30 anos. 30 anos muito diferentes, como disse, começou pelo futebol. Hoje em dia a Associação está completamente diferente e nós estamos em festa de facto para celebrar estes 30 anos com um programa recheado de desporto e cultura que será nos próximos dias 22, 23 e 24 de novembro. E no dia 22 é quando arrancam de facto as atividades. O que é que está previsto para este dia, no dia 22? Dia 22 nós vamos iniciar com a prática de Karaté. Portanto, temos muitos alunos e temos um programa vastíssimo que vai de encontro, portanto, aos nossos atletas e depois também à população em geral. Sexta-feira é de facto vocacionado para os nossos alunos, em que vamos ter às 19 horas um treino especial para os menos graduados, os iniciados, digamos assim, os miúdos, a maior parte deles são miúdos, em que cerca de 1h30 vamos, para além de Karatê, trabalhar várias atividades lúdicas e recreativas, de modo a tornar proporcionar um treino especial. E depois teremos às 24 horas um treino especial de graduados, que é para os mais crescidos. Portanto, tem como especial ser a hora que é pela noite dentro, em que vamos abordar, para além dos aspectos técnicos, também tornar um treino um pouco diferente do habitual, e depois iremos pela noite dentro confraternizar um bocadinho entre todos, com um pequeno lanche convívio, digamos assim. Este é o programa de sexta-feira. De sexta. No dia 23, aqui uma vertente mais cultural e que também já tem sido assim em anos diferentes, não é? Sim, temos teatro. Exatamente. Nós temos, normalmente no sábado à noite, é a parte cultural. Nós temos trabalhado temos apresentado a parte do teatro. Normalmente trabalhamos com dois grupos, que neste caso é o Teatro de Feitos, uns amigos de Barcelos, e noutras ocasiões tem sido também o grupo Teatro A2 aqui de Braga. Alternando com outros anos que já fizemos também um concurso de anedotas e coisas desse género com o pessoal residente, e tivemos também lá humoristas presentes, que também correu muito bem. Este ano optámos outra vez pelo teatro, porque é um grupo que nós os conhecemos perfeitamente, são nossos amigos, e tenho tenho uma vantagem, não sei se será o melhor termo, mas eles fazem as suas próprias peças, desenvolvem as suas próprias peças de teatro, e que normalmente são viradas para a comédia, digamos assim, em que, pela experiência que nós temos, na nossa terra costuma funcionar melhor. As pessoas em geral gostam mais de rir do que propriamente de estar a assistir a um drama. Portanto, e daí, mais uma vez, nós fazemos um intercâmbio com eles, que certamente vai correr também muito bem. Muito bem. E, de facto, o A Nossa Terra esteve à conversa com José Pimentel. Ele é diretor artístico do Grupo de Feitos e que nos falou, de facto, da peça que este ano vão trazer a Semelho, já no próximo dia 23 de novembro. José Pimentel aproveitou também o momento para falar e dar-nos conta que já não é a primeira vez que está cá, em Semelho, e que é sempre um prazer estar de regresso a esta freguesia. Vamos ouvir o depoimento. Conheço a Associação de Semelho há alguns anos, embora noutro contexto, mas já nos últimos anos temos ido a Semelho apresentar alguns trabalhos nossos. Esta é a terceira vez que vamos a Semelho. Quando se proporciona, a gente, e nos pedem, claro, a gente proporciona, a gente dirige-se a Semelho para apresentar um bocadinho do nosso trabalho. Vamos levar Zaragata na Casa dos Mata, que é o nosso último trabalho, que estreámos em agosto. Pronto, é uma peça escrita por uma atriz nossa. Aliás, nós neste momento temos trabalhado quase sempre textos escritos por ela. Pronto, é uma comédia
E acho que vão gostar. Acho que a receptividade que tivemos na estreia e no espetáculo que já fizemos com ela, acho que foi muito bom, e eu acho que sim, acho que vão gostar. Muitos parabéns e, como eu costumo dizer, venham mais 30. É sempre bom. Francisco, continuando aqui a caminhar pela programação do vosso aniversário, no dia 24, domingo, está também aqui repleto de muitas atividades. São várias, não é, a acontecer? Sim. Da parte da manhã, nós vamos ter o grupo de BTT, portanto, a associação está dividida neste momento em 4 grandes grupos, digamos assim, que é o Karatê, o Semelho Dance, que é a parte da ginástica, o Real Dance, o grupo de BTT e o grupo de caminhadas. Portanto, esse grupo, esse núcleo de BTT vai organizar um passeio que nós lhe chamamos o Passeio Domingueiro, por algumas terras vizinhas, digamos assim, proporcionando, portanto, aos ciclistas um passeio agradável, não é? Isto durante a manhã de domingo. Depois da parte da tarde, vamos ter, se calhar, um momento alto deste fim de semana, em que no pavilhão desportivo de Real, que pertence à EB 23 de Real, vamos ter um workshop de defesa pessoal, que é aberto a toda a gente. Estamos neste momento a recolher as inscrições, portanto ainda estão em tempo de fazer a vossa inscrição. É muito fácil, ir ao nosso Facebook, tem lá um linkzinho, é só preencher três respostazinhas, é muito simples. E depois vamos finalizar esse workshop com uma demonstração do grupo de ginástica, em que vão apresentar algumas danças e vai haver também uma aula experimental de yoga, que eu penso que também vai ser muito interessante, portanto vai ser desta forma que vamos fechar o programa. Portanto, todas estas atividades abertas à população. É uma forma também de aqueles que ainda não estão muito por dentro daquilo que a associação faz, de vos ficarem a conhecer também. Sim, é uma forma também para além de festejar estes 30 anos, aliás, o fim de semana desportivo e cultural nós fazemos-lo todos os anos, ou em novembro, ou em outubro, sempre por esta altura, por a altura das castanhas, digamos assim. Mas é também, de facto, uma forma de nós divulgarmos as nossas atividades e de dar a hipótese das pessoas também experimentar algumas dessas atividades num outro formato, um formato mais simples, mas tem, de facto, essa vertente também de fazer alguma publicidade, digamos assim. Muito bem. E, de facto, a Associação Desportiva e Cultural Semelho, como já fomos dizendo, nasceu há 30 anos, em outubro de 89, pela vontade conjunta de um grupo de amigos de Semelho e com o apoio da Junta de Freguesia. Na nossa visita à freguesia, estivemos com um dos fundadores, o Sr. António Sousa Ferreira, que foi o seu primeiro presidente durante 9 anos, foi o sócio número 1 da associação e connosco recordou o momento da fundação, bem como foram vividos estes primeiros anos deste projeto. A associação nasceu, às vezes, de umas palavras mais no café, ou aqui ou ali, e tínhamos um bom presidente da junta, que era o Sr. Correia Pinto, que esteve na junta de freguesia muito ano. Foi um senhor espetacular. Entretanto, ele falou comigo, a ver se a gente podia arranjar por aí um terreno e tal, e depois lá vieram falar comigo e eu tinha um terreno que eu podia dispensar. Não dei, troquei por um outro terreno ao lado e ali nasceu um campo de futebol. Antes disso já se tinha criado a associação. Os nomes mais indicados eram o Sr. Luís Cunha, o Sr. Correia, era eu, era o Sr. Domingos da Mata, eram mais que eu já não me recordo muito bem, mas eram muitos mais e bons trabalhadores. Enquanto durou a associação, enquanto ela ainda dura hoje, ainda está muito ativa e bem ativa, mas quando havia só futebol, quero agradecer ao Sr. António Vacas, ao Minguinhos, ao António Chuvinho, essa gente que foram espetaculares e que sempre trabalharam com alma e coração. Guardo boas recordações. Lembro-me de uns bons torneios de futebol que nós fazíamos, que eram às vezes 12, 13, 14 ou 15 equipas, onde algumas iam saindo fora, que era por pontos, e outros iam até ao final. Essa gente, pronto, já era preciso ter uma boa organização da parte de quem trabalhava. E mesmo aqueles que não trabalhavam sempre ajudaram e sempre tivemos bons apoios na freguesia nesse aspecto. Nós tivemos federados, nós fazíamos parte da Associação de Braga.
Jogamos na primeira divisão, havia a terceira divisão e a primeira divisão distrital. Fomos jogar ao Jerez, a Amares e outras terras por aí mais. Na altura dos torneios, graças a Deus, o campo, o bar estava sempre tudo cheio. Aí também quero agradecer ao Sr. Francisco Mocho, ao Zé Mocho, ao João Mocho, que também fizeram muito para este clube, e outros mais que eu não recordo agora, mas quero agradecer a toda a gente que ajudou a Associação Desportiva e Cultural de Semelho, inclusive os que lá estão atualmente, a governar muito bem. Eu vejo que isto cada vez está a ir melhor, porque não é que qualquer que tem um VTT ou que tem karatê, quer dizer, tem várias, fazem corridas a pé, fazem danças, fazem torneios. Parabéns a quem está a orientar agora o clube. Não fica nada atrás dos fundadores. Francisco, voltando aqui, fazendo agora esta visita guiada a estes 30 anos, agora que já falámos da programação que está prevista para o próximo fim de semana, de facto esta associação começou, como é muito comum nas freguesias do nosso concelho, começou já há algum tempo e com o futebol. O que é que recorda desses primeiros tempos? Como é que foi o organizar de toda esta associação? Tem presente? Sim, eu ainda era um miúdo na altura, não é? Sim, mas estamos na presença de alguém que ainda é muito jovem. Sim, também é verdade, faço questão. De facto, mas eu lembro-me, porque para nós era uma novidade na altura, e o futebol na altura, quer dizer, ainda hoje, o ex-libres de tudo, mas naquela altura não havia grandes atividades na freguesia e foi de facto, recordo perfeitamente a inauguração do campo de futebol e depois que deu origem à associação e tudo isso. Para além disso, eu na altura tinha 12 ou 13 anos e fazia o jornal da freguesia com um amigo meu, o José, que se chamava Letras e Tretas, e acompanhávamos de muito perto todo o funcionamento de tudo aquilo. Ainda hoje guardamos todas essas publicações, que um dia iremos fazer aí uma exposição, até no âmbito da associação, se calhar. Por exemplo. Mas isto fez com que acompanhasse muito perto as assembleias, fotografássemos, gravássemos, embora fôssemos uns miúdos na altura, não é? E recordo-me de haver algumas assembleias acesas e tal, para que tudo se encaminhasse. E lembro-me, e também cheguei a jogar futebol lá, lembro-me de jogar no jogo de inauguração, que foi o guarda-redes também, tenho lá algumas fotos dessas, portanto tenho bem em imagem essas situações. Depois, pronto, eu já na altura praticava o desporto, karatê, e enverdei mais a fundo por esse desporto, mas foi acompanhando sempre de perto. Aquilo tive depois outros presidentes, outras direções, várias equipas, tive alguns anos de interregno, sim, mas depois, pronto, eu penso que é um pouco natural devido à proximidade que Semelho tem com a cidade. Acaba por haver muita oferta em termos de desporto e outras coisas, e este tipo de projetos depois podem não vingar com tanta facilidade, até porque hoje em dia ter uma equipa de futebol fica extremamente caro. Portanto, penso que tendo em conta esses dois fatores, mais a parte de que as pessoas, se calhar ao fim de alguns anos, como eram sempre muitas mesmas a tratar das coisas, houve algum cansaço, acabaram por esmorecer, não é? Depois, na altura, em 2001, nós formámos o grupo de karatê, portanto faz 19 anos, agora em janeiro, e depois em 2003, até a pedido de alguns órgãos da Assembleia, da Associação, disseram-nos que poderíamos integrar a própria associação, que fazia sentido, portanto era uma associação desportiva, e nós em 2003 integramos essa associação. Já numa altura em que o futebol estava em algum declínio, digamos assim. Em 2004, 2005 já não havia futebol, só havia o karatê, e depois a pedido do o presidente da junta na altura, foi-nos solicitado que nós seguíssemos com a associação em vez dela findar, digamos assim. Nós agarramos de facto a associação. Na altura fizemos parte de um conselho executivo, nem foi uma direção, e ficámos assim durante 2 ou 3 anos,
em que começámos a desenvolver estes núcleos. O núcleo de Karatê, depois o núcleo de BTT, o núcleo de caminhadas, o Semelho Dance, até que depois em 2007, 2008 achámos por bem fazer uma assembleia e constituir os órgãos sociais, a assembleia, a direção, o Conselho Fiscal e tudo isso. Portanto, eu sou presidente a partir daí. Ou seja, fizemos as coisas um bocadinho ao contrário. Formámos os núcleos, juntámos as pessoas, cada um a trabalhar na sua área, e depois houve a necessidade de formar a direção e tudo isso. Até agora. Agora, neste momento, as coisas levaram uma outra lefada de ar fresco, digamos assim. Muito bem, e portanto, esta criação do núcleo de Karaté surgiu muito pelo facto de já ser praticante da modalidade, com seu amigo, com o Rui Moreira. Foi fácil criarem este núcleo em Semelho, porque ao fim e ao cabo é uma modalidade ou é uma arte marcial, já me vai corrigir se eu digo bem modalidade ou não, mas é uma arte marcial que acaba por não estar muito desenvolvida nas freguesias aqui na região. Sim, foi fácil captar os jovens para esta modalidade? Foi, quer dizer, pensei que ia ser difícil, não, mas nós tivemos logo uma aceitação tremenda da parte da Junta de Freguesia na altura. Eu recordo-me do Sr. Costa, que depois era tesoureiro na altura da Junta de Freguesia, acolheu logo muito bem a ideia, há 19 anos atrás, com a compra logo não era o piso mais correto, mas uma alcatifa que tivemos que, remediar, digamos assim, o espaço, e houve uma abertura enorme, porque também, de facto, aquelas instalações lá em Semelho não eram muito utilizadas, e era uma maneira também de rentabilizar o espaço, digamos assim. E depois as coisas foram progredindo em termos de condições. Eu recordo-me estar cá neste vosso programa a reivindicar uma série de sonhos que tínhamos, e muitos deles, ou a maior parte deles, foram concretizados ao longo dos anos. Mas houve de facto essa grande aceitação, e depois nós iniciámos o projeto, e começaram a aparecer os alunos, mas é um pouco de facto curioso, um meio tão pequeno. O Semelho tem 800 habitantes ou 900 habitantes. E há 19 anos atrás as coisas não estavam tão desenvolvidas como Exatamente. Hoje, não é? E nós temos já desde o 4º ou 5º ano uma média de 60, 70 alunos. Portanto, claro que não são todos de Semelho, muitos deles de freguesias vizinhas, porque o projeto passou para além fronteiras locais, digamos assim, mas é curioso, tendo o número da população que existe, e depois o rácio que nós temos de praticantes é enorme, não é? É enorme. Mas eu penso que se deve também ali a alguns fatores, nomeadamente, de facto, nós temos umas boas condições neste momento. Temos as condições cedidas, como sempre tivemos, pela Junta de Freguesia, portanto tem um grande apoio. Isso permite com que depois as cotas mensais sejam também baixas, porque nós não temos que pagar um aluguer, não é? Mas depois é também, de facto, a qualidade dos treinos, o próprio ambiente dos treinos, tudo isso conta para que as pessoas se sintam bem e continuem a confiar nos nossos trabalhos, nos nossos serviços, digamos assim. E de facto, eu já aqui fiz referência ao Rui Moreira, que é o seu amigo desde há muitos anos. Nós fomos falar com o Rui Moreira, que de facto ele é praticante de Karaté, é instrutor há 19 anos na associação, portanto está desde o início deste núcleo, e partilhou connosco muitos destes momentos e muito desta fundação deste núcleo. Eu e Francisco Pinto éramos atletas em Vila Verde, no Centro de Karaté Shotokan de Vila Verde. Somos amigos de infância e, em determinada altura, o nosso mestre de Vila Verde, o Sensei Luís Silva, interpelou-nos no jantar a dizer que éramos as pessoas ideais para fazer a abertura de uma delegação desta modalidade em Semelho. Foi um projeto que nós abraçamos. Na altura, aproveitámos já a existência lá de um grupo de jovens em funcionamento, contactámos as pessoas que na altura estavam no comando da Associação Desportiva e Cultural de Semelho, contactámos a Junta de Freguesia, houve uma abertura por parte de toda a gente em que nós começássemos com esse projeto, acabou por se ingrar, tornou-se naquilo que é hoje o núcleo de Karaté Shotokan de Semelho, não é? Inserido lá na associação, do qual estamos muito, muito contentes com a dimensão que atingimos a atingir as nossas metas. Há vários momentos marcantes, mas eu se calhar queria-lhe ressalvar 3. O primeiro foi a fundação da associação, em que eu tinha 13 anos e participei na Assembleia como espectador, como futuro sócio,
E nessa altura, agora que olho para trás, eu tenho a consciência que não fazia a mínima ideia do que isso iria interferir na minha vida pessoal e na própria comunidade em si. O segundo será, portanto, que ocorreu este ano, que será a internacionalização, a consagração do Karatê de Semelho com a organização de um estágio com um mestre vindo diretamente do Japão. Isso a nível de Karatê, a nível da afirmação da comunidade, quer dentro da Federação Portuguesa de Karatê, quer dentro do Centro Karatê Shotokan, do Centro Português de Karatê Shotokan, quer dentro aqui da própria comunidade em Braga, da autarquia, da Câmara Municipal, foi um grande momento para a nossa afirmação. E depois, o terceiro é qualquer momento que nós vivamos dentro da associação, porque nós, só com o presente, é que nós conseguimos construir o futuro. Por exemplo, para mim esta entrevista é muito importante para a associação, porque é uma prova de que estamos ativos e que temos projetos de futuro e que esta capacidade que nós temos que nos adaptar sempre ao futuro e estar sempre a ajustar as nossas pretensões. Francisco, nós estamos aqui a falar de Karatê Shotokan, penso que é mesmo assim. Shotokan. Shotokan, exatamente. Muito bem, dito corretamente. Perceber um pouco melhor do que é esta modalidade, porque até no texto da apresentação nós dizemos muito que a partir do momento em que foi fundado o núcleo, foi um virar de página na própria associação, uma nova filosofia de vida. Que modalidade ou que arte marcial é esta, o Karatê? O Karatê, o Shotokan, é uma arte com muitos anos, já com 400, 500 anos. Agora, como nós o conhecemos propriamente, é uma modalidade que é jovem, não tem 100 anos sequer, como nós a conhecemos hoje. Portanto, as artes marciais já existem há muito tempo, foram evoluindo, sofrendo várias alterações. Como nós a conhecemos hoje, a partir do Japão, tem cerca de 100 anos. O Karatê Shotokan, em termos de estilo, Shotokan é o mais praticado em todo o mundo. Eu penso que, agora saindo do Shotokan, mas a praticar artes marciais, penso que são cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo que praticam artes marciais. É muita gente. E hoje, cada vez mais há uma procura, e isso nós também notamos nas nossas escolas. As pessoas hoje procuram fazer artes marciais pelas mais variadas razões. Uma delas é, e nós nessa vertente ainda não estamos, está no projeto também fazer competição, mas nós fazemos outra parte, e por isso nós nos chamamos arte marcial, nos chamamos, pode ser chamada de várias, pode ser chamada de modalidade, também usamos esse termo com alguma frequência, mas a arte marcial implica a prática do desporto em si, a parte técnica, mas depois toda a filosofia ligada às artes marciais, que é uma situação muito mais profunda, passa a ser portanto, passa a guiar-nos pela nossa vida em termos de filosofia, digamos assim. E daí ser um pouquinho mais difícil atrair também pessoas para aqui. É mais fácil atrair pessoas quando temos por pódios ou por medalhas. Quando é para treinar técnica, para treinar disciplina, a cortesia, a etiqueta, o caráter, é tudo muito mais difícil nos dias de hoje. Mas nós lá vamos conseguindo e temos lá, como eu ia dizer há pouco, pessoas que são aconselhadas, até os miúdos, que são aconselhadas pelos próprios médicos e psicólogos e coisas desse género. Recordo-me que há uns anos atrás eram aconselhados a fazer um desporto, agora são aconselhados a fazer um desporto, o Karatê, exatamente o Karatê, por causa dessa disciplina associada e tudo isso, que às vezes em casa não há tanto tempo para se cuidar de determinadas coisas, e ali eles entrando no grupo em que já funciona assim, nós não temos muito trabalho nessa área. Portanto, eles por imitação acabam por se autodisciplinar, digamos assim. E ao longo destes anos têm estes miúdos que começam convosco, sente de facto que eles vão crescendo enquanto indivíduos com base nestes ensinamentos que passam pela disciplina, a resiliência. Quais são os principais ensinamentos ou que mais valias é que tem um jovem? A nossa próxima convidada também já nos vai explicar um bocadinho melhor, mas partindo de si, que treina estes miúdos, sente realmente diferenças no percurso deles? Sim, eu diria que entre muitas situações que podem ser transmitidas,
e praticadas, a maior delas é de facto o autoconhecimento. A prática da arte marcial faz com que nós nos conhecemos a nós próprios, né? Sabemos dos nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas virtudes, e depois de nós sabermos tudo isso é muito mais fácil gerir, digamos assim, toda a situação e a nossa vida, né? Mas é curioso, já que fala nisso, porque uma escola com 19 anos já nos permite, nós quando iniciámos a escola, muitos dos praticantes ainda não eram nascidos. E muitos deles iniciaram a prática com uns 6 anos de idade, que é a idade que nós aceitamos, e hoje muitos deles já são cintos negros, já estão formados e conseguiram fazer tudo isto paralelamente com os treinos de karatê. E eu penso que esses que chegam a cinto negro, que normalmente demoram 8, 9, 10 anos a chegar a cinto negro, de certeza que aplicam muito nos seus estudos e na sua vida daquilo que aprendem no karatê, isso tenho a certeza absoluta. E este foco que é importante também. E, de facto, o não terem a competição, trabalham mais, então, esta vertente da arte marcial em si, do foco, da resiliência. Foi mesmo uma opção vossa não terem competição neste início? Sim. Quer dizer, eu não diria que quem faz competição não tem esse tipo de... Eu acho que, como outras competições, há uma tendência para... se focar só em 2 ou 3 aspectos, não é? A competição, eles têm que se profissionalizar em determinadas coisas e então acabam por não trabalhar toda a riqueza de uma arte marcial, quando estão focados só em desenvolver 2 ou 3 técnicas e alguma... Eu sei que quem faz competição não gosta muito de ouvir estas coisas, mas eu já estive por 2 lados e sei como é que as coisas... Seria muito mais fácil para mim trabalhar só competição e trazer mais gente para a modalidade, digamos, entre aspas, se fizéssemos competição. Era mais fácil, também tínhamos mais apoios, se calhar, a nível de Câmara Municipal e tudo isso. É muito mais difícil trabalhar assim, mas este tipo de trabalho dá outro tipo de resultados e dá resultados para a vida. Quem anda na competição, se calhar tem os objetivos enquanto a competição durar, que são meia dúzia de anos. Sim. Quem faz karatê por outras razões, o karatê tradicional, se calhar faz karatê para toda a vida, pode treiná-lo toda a vida, de muitas formas diferentes, obviamente. Muito bem explicado também essa vossa vertente. E, de facto, nós tivemos a oportunidade de falar com alguns dos alunos do Francisco. Todos eles salientaram a paixão que sentem pela prática desta arte marcial, evidenciando esses mesmos princípios de que temos estado a falar, a persistência, a disciplina, o autocontrole, entre muitos outros. Falámos com o Tiago Gomes, ele tem 23 anos, é estudante de Engenharia Informática, cinto negro, que nos falou de como a prática de karatê contribuiu para o seu crescimento pessoal. Nós no karatê baseámos-nos principalmente em 5 princípios: caráter, esforço, controle, atitude e a etiqueta, e não diretamente falamos nelas, mas em todas as práticas que nós fazemos lá dentro do espaço onde treinamos, tentamos sempre aplicar isso. Temos que estar sempre a respeitar o nosso mestre, neste caso Francisco Pinto, ou quem está a dar o treino, e o que me fascina mais é principalmente o esforço mental e físico que nós estamos a fazer, porque o karatê é um desporto muito técnico. Basta termos algum pé no ângulo errado ou com o calcanhar no ar ou qualquer coisa, já estamos a fazer uma falha técnica, e nós temos de estar sempre naquele esforço mental a pensar que o corpo tem que estar a ver aquela coordenação para ficar tudo no sítio, e é um esforço enorme. Normalmente, quando atingimos o cinto negro, dizemos que a prática karatê só começa naquele momento, porque nós, quando somos cinto negros, nós apenas dominamos a técnica base, e as coisas mais avançadas só começamos a partir daí a desenvolvê-las. Então, quando chegamos a cinto negro, é a começar o caminho para a prática daquilo que realmente é o karatê mais tarde, e nunca se sabe, talvez um dia, se tirar a formação de treinador, talvez ser treinador. No nosso local de treino temos condições excelentes, pelo menos pela minha experiência. Nós temos vários estágios anuais e vamos a vários pontos do país e conhecemos bastantes clubes e as condições em onde eles treinam,
e nós realmente reparamos que as nossas condições são excelentes e para a nossa cota mensal que nós pagamos é muito pouco. A paixão e a dedicação pelo Karaté é tão grande que os treinos são colocados como uma prioridade nas agendas destes alunos. É o caso do Paulo Araújo, de 22 anos, que está, paralelamente também, a fazer mestrado em Biologia Molecular. O meu padrinho perguntou-me se eu queria ir para o Karaté e acabei por experimentar algumas vezes e depois fiquei por lá e continuei por já durante 9 anos e acabei por nunca querer faltar ao Karaté porque sinto que ganho em ir lá todas as vezes que vou lá. Só em casos muito extremos é que não iria. No mestrado acaba por ser ainda mais fácil. Na licenciatura é que é um bocado mais complicado. Parece que vai ter pouco tempo para ir, mas se uma pessoa tiver na cabeça que aquelas horas estão para o Karaté, uma pessoa consegue ir sempre que quiser. Acabei por ter que gerir o horário porque tinha que ir ao Karaté. Logo foi mais por ir ao Karaté que ganhei essa organização pessoal. A Ana Gomes começou a praticar Karaté com 6 anos, hoje tem 31, é cinto negro, é enfermeira e continua a frequentar os treinos sempre que o trabalho lhe permite. Jamais esquece os laços de amizade e o convívio proporcionados pelo Karaté e que tanto caracterizam esta associação. Eu fui para a associação quando o Karatê abriu na nossa freguesia, havia a divulgação que iriam iniciar as aulas de Karatê e na altura disse à minha mãe, quero experimentar, e ela disse, não, Karatê não é para meninas. Eu disse, ok, só vou experimentar 1 ou 2 vezes e depois ok, eu tenho certeza que não vou gostar, mas olha, a verdade é que eu fui para lá, entrei e ao fim destes anos todos ainda lá continuo, não é? Entrei com 12 anos, neste momento tenho 31, portanto já vão 19 anos e o Karatê sem dúvida que faz parte da minha vida e em termos físicos, o Karatê sem dúvida que é uma prática muito completa, não é? Em que trabalhas todo o teu físico. E sem dúvida, uma das coisas que me apaixonam no Karaté é que não é só um desporto físico, mas sim também um desporto em que tu trabalhas a tua parte cognitiva, a tua parte espiritual e sem dúvida que te ajudam a ser uma pessoa melhor, a meu ver, não é? E para a sociedade que nós vivemos hoje em dia. Acho que também te prepara de uma forma melhor enquanto ser humano também para a tua vida. Sem dúvida, os valores que eu mais aprendi do Karaté foram a união, a família que nós somos lá, que é uma segunda família, a persistência, o foco, que são importantes para nós conseguirmos alcançar tudo o que nós queremos na nossa vida, independentemente das faculdades físicas ou mentais que cada um tem, é possível para todos chegarmos e atingirmos o nível máximo no Karaté, se trabalharmos para isso. Neste momento não sou uma praticante tão assídua como gostava e como era antes de ser enfermeira e antes de ter a minha vida familiar, mas efetivamente que se tu quiseres, com foco, com persistência, sendo consistente e acreditando, e sem dúvida que é preciso também teres gosto e amor e paixão por Karaté, não é? Pelas pessoas que lá estão, pela prática em si, mas acho que tudo é possível se tu quiseres. Sem dúvida que eu acho que as pessoas que estão à frente do Karaté, neste caso o Francisco e o Rui, são seres humanos extraordinários e são seres muito evoluídos no sentido de que não estagnam no tempo e que efetivamente vão crescendo de acordo com as necessidades que nós jovens também vamos assim tendo. A associação inicialmente, sempre teve boas iniciativas, mas efetivamente cresceu, não é? Nós temos um núcleo que todos os anos foi evoluindo em termos de praticantes, ou seja, estamos sempre a crescer e eu acho que isso se deve muito àquilo que foi possível e que a associação fez em termos de atividades, porque o Karaté não se cinge só às aulas em si, vão promovendo ao longo de todo o ano múltiplas atividades que permitem aos atletas também se conhecerem melhor, conviverem e se calhar, tudo junto é que acaba por fazer esta família de que todos te falamos. E ouvidos estes depoimentos dos vários alunos, nós vamos passar a nossa entrevista e continuar com a nossa emissão, passando então a nossa palavra à nossa próxima convidada, que é a Patrícia Peixoto. Portanto, a Patrícia tem apenas 21 anos, é licenciada em Design de Ambientes, praticante da modalidade desde os 6 anos de idade e é também cinto negro, uma grande vitória que sei que também já nos vai ter a oportunidade de contar. Muito obrigada pela presença, Patrícia, na nossa emissão. Obrigada pelo convite. E de facto, começo mesmo por lhe perguntar, entrou com 6 anos, porquê? Como é que se deu? Era muito pequenina, muito jovem, como é que teve conhecimento desta arte? Porquê é que resolveu entrar? Pronto, eu entrei, era com 6 anos, estava naquela altura de começar a praticar um desporto, porque entrava para a primária, e a minha mãe deu-me a escolher,
pronto, deu-me a escolher um desporto que eu quisesse. Os meus colegas todos lá da freguesia, os meus amigos, iam todos ao karatê, e acabei por ir por empurrão. Pronto, fui experimentar umas aulas e acabei por ficar, porque na altura também era assim um bocado Maria Rapaz e não gostava assim, porque a minha mãe deu-me a escolher entre o balé e o karatê. E eu disse que o balé era para os meninos, não estava para aí virada. E acabei por ir para o karatê e fiquei, gostei, agora 14 anos depois continuo aqui. Exatamente, e portanto vê, de certeza que vive o Karaté como uma arte marcial. O que é que, já falámos aqui de ensinamentos, mas falando no seu caso particular, que é muito jovem, entrou desde muito pequenina, que tipo de ensinamentos é que o Karaté lhe deu que foram importantes para a sua vida, para o seu dia-a-dia? Eu acho que acima de tudo a disciplina, porque e eu própria aconselho quando vejo pais a dizer que não sabem, que querem implementar o desporto nos filhos, eu aconselho sempre o karatê, porque para além de estar a exercitar o corpo, que acho que é o importante, porque atualmente os miúdos são muito sedentários e ficam sempre muito tempo em casa, para além desse aspecto, eu acho que pela disciplina e pelos ensinamentos que o karatê permite dar e que levamos para a vida toda. Eu acho que o facto de eu começar logo desde pequena, desde os 6 anos, ajudou a formar tanto a minha personalidade como a forma de ver e enfrentar os problemas, de não ter um bloqueio, saber que há sempre uma solução e que não vale a pena estar a enfiar a cabeça na areia, porque temos que dar a volta por cima, não podemos parar no tempo e dizer eu não consigo. Se disser que eu não consigo é o fim, não vale a pena. Muito bem, e tirou a sua licenciatura em Viana do Castelo. Exatamente. E nessa fase conseguiu a graduação de cinto negro. Eu sei que foi um momento muito especial para si. Foi, e vou levar isso para o resto da minha vida, porque eu ia e vinha todos os dias para Viana e eu chegava a Braga, ia treinar, muitas vezes eu ia treinava 1 hora, voltava para Viana porque tinha coisas para fazer. Foi muito duro, saiu-me muito do corpo. Eu levantava-me todos os dias às 6 da manhã para ir para Viana, tinha treinos todos os dias, inclusive ao sábado. O domingo era o descanso, mesmo assim fazia algumas corridas de manhã, ou seja, foram 3-4 meses intensivos, mas que no fim valeu cada segundo de treino. E de facto, pergunto, quando se gosta e se tem paixão, é fácil gerir todas estas atividades de estudante, o treino na arte marcial? Quando realmente se quer uma coisa e se gosta disso, há sempre tempo. Houve uma fase que deixei de treinar, que eu estava em época de exames, estava em época de entregas, que o meu curso era muito, muito trabalhoso. Eu cheguei a uma altura e disse, não, tenho que parar, nem que seja 1 hora, nem que seja só para aliviar a cabeça, só para deixar de pensar nos trabalhos todos que eu tinha. E depois cheguei a uma certa altura que aquela hora de treino era sagrada, e eu treino, nem que tivesse de fazer mais 1 hora ou 2 à noite, que as coisas, e consegui conciliar tudo. Muito bem. Portanto, e para o futuro? Agora já é uma pessoa que tem uma vida profissional, já tem o cinto negro. Para o futuro, como é que se vê no Karaté? Pretende continuar? Como é óbvio, não estou uma vez karateca para ser karateca, não tenciono parar, não. Parei durante algum tempo também por causa da faculdade, mas atualmente não me vejo sem praticar. Até porque tenho alguns objetivos em mente, inclusive eu já falei com o meu mestre e é treinar para conseguir esses objetivos. E quais são esses objetivos? Quer partilhar connosco? É fazer a graduação para o 2º Dan, que é a graduação acima que eu tenho. Muito bem. Portanto, esses são os seus próximos objetivos. E como é que vê esta associação? Portanto, nós falamos de uma associação em Semelho, está lá desde os 6 anos. Enquanto aluna, por assim dizer, ou enquanto sócia, como é que vê o ambiente, como é que descreve, o que é que significou para si esta associação? Pronto, eu entrei muito nova, não estava muito dentro da associação, só recentemente, à volta de uns 5-6 anos, é que consegui ter mais percepção do que é que a associação é, o que é que implicava ser uma associada, e que
Eu tecnicamente não vejo isto como uma associação, vejo como uma família que me acolheu e que está sempre disposta a ajudar, mesmo em termos profissionais como pessoais, e que eu própria estou sempre com amor à camisola e que ajudo no que consigo, e acho que todos os associados que nomeadamente fazem parte do Karatê, como da ginástica e do BTT, ajudam e prestam esse, não acaba por ser um serviço, mas sim como ajudar a associação a crescer. Muito bem, e portanto por isso é que também a motiva a continuar. Exato, naturalmente. exato. Para os mais novos, que conselho é que daria, que estão indecisos em procurar um desporto, que conselho é que daria para escolher o Karaté? E para finalizar também a sua participação. Eu acho que pela disciplina que consegue implementar nas crianças, e que, porque muitas vezes também, como a mestra disse, que não se consegue dar em casa, e pela formação, tanto a personalidade como mesmo a forma de enfrentar os problemas, ajuda imenso nas crianças, e acho que isso me fez crescer muito também. Eu sempre senti que estava sempre um bocadinho mais à frente das outras crianças, primeiro porque convivia sempre com pessoas mais velhas, e isso influencia muito, e também pelo facto da disciplina que o Karatê nos obriga a implementar, tanto na nossa forma de ser, como também nos treinos. E acho que isso é fundamental nos dias de hoje. Muito bem, eu agradeço a sua presença na nossa emissão. Votos de muitas felicidades. Obrigada. E, como disse muito bem, uma vez karateca para toda a vida. Portanto, acho que é um bom lema. E voltamos aqui à conversa com o Presidente Francisco. Nós tivemos a ouvir o testemunho, portanto, da Patrícia. Já ouvimos também outros testemunhos de alunos seus. É de facto um orgulho podermos ouvir esta juventude a falar assim do desporto e da arte que lhes vai transmitindo, não é? É de facto um orgulho, é sinal que a mensagem passa, e eu diria que os anos que eles cá ficam connosco são logo, porque, quer dizer, é a certeza de que as coisas vão bem encaminhadas e que o objetivo está a ser cumprido, digamos assim. Mas eu gostava de realçar algo que eu nunca pensei que ao fim de 19 anos iria sentir, não é? Nós sempre tivemos em perspectiva para onde é que era o caminho e o que é que isto ia levar, o número de alunos que iríamos ter um dia, tudo estava projetado, tudo é pensado. Uma das coisas que eu não tinha pensado e que me dou conta agora é que, de facto, nós temos outro tipo de projetos hoje em dia muito mais ambiciosos, relacionados com a associação e com o próprio Karatê, e estes miúdos começaram há muitos anos atrás, hoje já são pessoas formadas, e nós temos uma equipa fantástica, porque as coisas atingiram determinada proporção, que aquele núcleo duro, eu e o Rui que iniciámos, e depois um núcleo duro de 2 ou 3 pessoas, já não chega. E todas estas pessoas agora, quando há qualquer coisa, temos que recorrer a eles, e eles fazem parte da equipa. Portanto, essa parte era aquela que não estava muito bem na altura programada, mas hoje em dia é isso que acontece. Todos eles com a parte comum que nós temos é de facto o Karatê e o querer, mas depois cada um de nós, devido à formação que teve a nível escolar, tem as suas vertentes, tem outro tipo de pensamentos, e nós reunimos e programamos muita coisa juntos, com ideias muito diferentes, e depois na altura de trabalhar também tenho uma equipa enorme e permite-nos fazer hoje coisas que seriam impensáveis aqui há uns anos atrás. Portanto, 19 anos depois, podemos dizer que o balanço é muito positivo e que excedeu, no fundo, a expectativa destes 2 amigos que trouxeram o Karatê para Semelho. Sim, excedeu em muito. Nós tínhamos a ideia que o projeto estaria aqui longe, porque não há outra forma de nos metermos em qualquer projeto, a não ser ver logo longevidade nele, porque só assim é que nós encaminhamos as nossas forças em determinado sentido. Agora, fazer determinados eventos que nós hoje fazemos era um pouco impensável há uns anos atrás, mas de facto é devido a uma equipa fantástica que nós temos, gente muito válida, muito disciplinada, e com muito interesse em ajudar
o projeto em si, digamos assim. Muito bem. Para os curiosos, a juventude essencialmente, que nos possam estar a ouvir, que vos queiram conhecer, sobretudo o Karaté, porque nesta fase estamos a falar de Karaté, já vamos falar de todas as outras iniciativas que organizam. Como é que podem chegar até vocês? Em que dia é que acontecem os treinos? Como é que vos podem conhecer? Eu começaria por dizer, toda a informação está explícita no nosso Facebook, não é? Nós temos uma página, Karaté Braga, se puserem @Karaté Braga, tudo junto, aparece logo a nossa página. Lá temos toda a informação de todas as atividades que temos feito ao longo dos anos e as mais recentes. Temos os horários de treinos, que são às segundas, quartas e sextas-feiras na Junta de Freguesia de Semelho. Nós temos 2 treinos distintos, o primeiro para iniciados, que é das 19 às 18, e das 19 às 20, assim é que é. Depois das 20 às 21 para os mais graduados, com a exceção de sexta-feira, que é mais meia hora, portanto, para os mais graduados. Para além disso, depois temos alguns treinos extras, treinos graduados, como a Patrícia disse há pouco, quando andava na altura de exames, treinava todos os dias, portanto, por vezes isso acontece, estamos também numa fase fase de preparação para exames, em que os treinos são mais intensivos. Mas as segundas, quartas e sextas são onde nos podem encontrar sempre, digamos assim. E fica então aqui este convite para todos os interessados. É um momento então para fazermos uma curta pausa, para voltarmos dentro de momentos para a segunda hora, até porque ainda há muito por conhecer sobre a Associação Cultural e Desportiva de Semelho. Volte connosco, até já. A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira. Mais uma vez, muito bom dia a todos aí em casa. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa A Nossa Terra, que ao longo destes últimos anos continua a promover e a divulgar semanalmente o que de melhor existe e se faz aqui na nossa região. Por agora vamos continuar a nossa visita guiada à Associação Cultural e Desportiva de Semelho. Fique por aí, ainda há muito por descobrir. A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana em destaque, os 30 anos da Associação Desportiva e Cultural de Semelho. Com o apoio Padaria Pátria. Há 3 gerações a fazer pão. Agora com novas instalações para o servir melhor. Visite-nos em Real. Viana Dias Artes Gráficas. Mais de 40 anos de experiência em soluções de impressão à sua medida. Qualidade garantida no tratamento da imagem, impressão e acabamento. Viana Dias Artes Gráficas. Deixe que a sua imagem fale por si. Visite-nos em vianadias.com. Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56 Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia. E regressamos então à conversa com o nosso presidente, com o Francisco Pinto, para falar sobretudo sobre uma iniciativa que este ano realizaram, um estágio internacional, que foi de facto uma grande iniciativa, não só para Semelho, mas mesmo aqui para a nossa região. Quer-nos falar um pouco do que aconteceu? De que iniciativa foi esta? Sim, isso vem um pouco ao encontro daquilo que falámos há pouco. Esse tipo de projetos só é possível hoje devido ao número de praticantes que nós temos, e todos a remar no mesmo sentido. Foi em junho passado, nós já tínhamos um sonho, já de há alguns anos, que era a realização de um estágio internacional de Karatê em Braga. Porque achamos que Braga reúne todas as condições para ter um encontro destes, mas depois porque também achamos que existe aqui
algumas lacunas no que toca a este tipo de iniciativa. Existem em Braga, felizmente, muitas iniciativas relacionadas com Karatê, mas normalmente é vocacionado para o Karatê de competição, portanto tem a ver com encontros competitivos, digamos assim. O que nós fizemos foi um estágio, trouxemos cá um mestre diretamente do Japão, de seu nome André Bertel, em que o foco era o treino do Karatê puro, a técnica pura, chamado Budo, portanto sem a presença da competição, digamos assim, porque se nós formos a ver bem, no universo de todos os karatecas praticantes, só 10-15% é que faz realmente competição. Todos os outros não fazem competição e às vezes ficam um pouco à margem deste tipo de eventos, digamos assim. E então nós achamos que a cidade reunia todas as condições para fazer isso. Tínhamos esse sonho já há muito tempo e depois tudo iniciou com uma conversa do nosso presidente da Junta, o Sr. Presidente Francisco Silva, em que no momento chegou ao pé de mim, foi no âmbito ainda da Cidade Europeia de Desporto, em 2018, e disse que deveríamos fazer algo sobre um programa qualquer sobre Karatê, portanto para participar também nessas atividades. E então nós temos de facto aqui um projeto guardado e se calhar seria a altura de iniciarmos isto. Fizemos reuniões com a Sra. Vereadora de Desporto na altura, acolheu também muito bem o projeto, apoiou-nos, aliás, porque de outra forma, portanto, é um projeto, trazer cá um instrutor do Japão não foi fácil, tem muitos custos, e começámos a trabalhar em novembro do ano passado e fizemos o estágio em junho deste ano. Tivemos cerca de 150 praticantes vindos de todos os pontos do país e de mais 7 ou 8 países europeus e não só. E foi de facto para ser uma primeira vez um encontro e um estágio que correu muito bem. Foi de facto o nosso ponto alto, porque foi um risco enorme também. E correu tão bem que em 2020 já está previsto, vamos repeti-lo, portanto em junho de 2020. Portanto, fica também já lançada aqui esta novidade. E que de facto é uma iniciativa de louvar 150 participantes de vários países. Isto requereu aqui muita logística e só mesmo com a ajuda deste grupo, que já deixou de ser 2, passaram já a ser muitos mais, não é? Muitos mais, sim. O grupo começou por um grupo restrito, depois cada um na sua área, digamos assim, porque hoje em dia nós temos que chegar às pessoas de diversas maneiras, redes sociais, nós temos pessoas mais especializadas nessa área, mais viradas para as relações públicas, é preciso todo um trabalho que está ali escondido e que às vezes não parece que é tudo muito fácil, não é? E é devido a essa equipa enorme que nós temos e que depois é alargada no momento do evento, que depois é preciso montar uma série de coisas, produzir, e essa equipa passa de 5 para 10, de 10 para 20, de 20 para 30, e só assim é que se consegue fazer algo desta natureza. De outra forma não dá. E, portanto, de facto o Karaté acaba por ser, até porque já tem 19 anos, acaba por ser muito a imagem de marca da vossa associação, mas, e já há pouco também nos foi dizendo, na atualidade a associação tem aqui um conjunto de iniciativas, de atividades que reúne cerca de 200 associados. Quer-nos falar um pouco e recordando quais são as outras atividades ou outras modalidades que atualmente a associação dispõe? Sim, para além do Karatê, como falámos há pouco, nós temos o núcleo de BTT, que são as voltas domingueiras e volta e meia, passando a redundância, organizamos algumas provas, nomeadamente no âmbito do fim de semana desportivo e cultural, já aconteceu outros anos. Temos um núcleo de caminhadas, que são situações mais sazonais, digamos assim, a nível de passeios que são organizados mais na altura do verão, nesta altura nem tanto. E depois temos o Semelho Dance, ou Real Dance, que é a parte da ginástica, que é coordenada pela professora Cláudia, em que de facto é outro
é outro grande núcleo desta associação, em que temos lá muita gente, não como no Karatê de uma forma mista, mas é quase tudo senhoras, ou na totalidade tudo senhoras. Aliás, elas entram senhoras e depois saem meninas, né? Depois das aulas, mas eu penso que é um projeto, desde que iniciou, tem crescendo sempre, mas que se diferencia muito para os projetos desta natureza, que existe também noutras freguesias, e nomeadamente noutras juntas de freguesia, em que normalmente as pessoas só vão lá fazer zumba, que é o que está na moda, e não fazem, quer dizer, muito mais para além disso. Nós aqui, coordenado pela professora Cláudia, temos outras professoras também, e abrange outro tipo de soluções e situações que a professora poderá explicar melhor do que eu. E nesse sentido também é muito diferente comparado com outras associações de outras freguesias também. Muito bem, e de facto as atividades que reúnem mais praticantes, cerca de 100 associados, é o núcleo de ginástica. Nós temos realmente aqui connosco a professora Cláudia Ferreira, que nos vai falar de todas estas atividades. A professora Cláudia juntou-se à associação em 2010. Certo. E, portanto, desde essa altura que desenvolve um trabalho que vamos ter já a oportunidade de conhecer. Eu queria lhe perguntar como é que conheceu, então, esta grande família que é a Associação de Semelho, esta Associação Desportiva e Cultural de Semelho. Como é que se deu o seu primeiro contacto com a associação? Bom dia, desde já. O meu primeiro contacto foi através de uma colega de profissão, a nossa colega Leonor. Foi através dela que já estava dentro da associação, ela e o marido já faziam parte desta associação e já tinham iniciado, digamos assim, a parte da ginástica. Foi através dela nas escolas, digamos assim, que eu conheci a associação. Ela pediu-me para ir lá conhecer, demonstrar, aproveitar, digamos assim, e também ajudá-la, neste caso, a dar mais algumas aulas, exatamente como o Francisco disse, aproveitar um bocadinho e diversificar o que ela tinha para oferecer, e foi nesse sentido que eu conheci. Eu fui visitar as instalações, gostei muito das alunas. Digamos que é quase uma família e a gente sente-se muito bem acolhidas lá e acabei por ficar. Portanto, um núcleo de ginástica com várias modalidades. O que é que nós podemos então encontrar no núcleo de ginástica da associação? Nós, exatamente como disse, temos várias modalidades. Tentamos, digamos que sobretudo o nosso foco é trabalhar o corpo, mas na sua globalidade. Não temos que estar bem a todos os níveis e, portanto, não podemos só optar pelo Zumba, e criamos exatamente um grupo de instrutoras que, dentro das suas valências, nos podem dar desde as aulas de localizada, desde Zumba, desde treino funcional, desde pilates, desde step, futebol, etc, etc. Pronto, e vamos conseguindo, dentro das nossas valências, somos 6 instrutoras, e dentro das nossas disponibilidades vamos dando essa panóplia de aulas às alunas. Portanto, são 6 instrutoras, cerca de 8 modalidades distintas, cerca de 100 praticantes. Sim. Como é que se gera tudo isto? Tempo. Isto tudo já está, digamos assim, agora quase mecanizado, mas sobretudo criamos um horário de aulas. E dentro desse horário eu vou sondando, digamos, as professoras para saber a disponibilidade de elas poderem ministrar as aulas naquele mês. Portanto, as aulas nunca são fixas, ou seja, elas não sabem se naquela terça-feira vão ter Zumba ou se vão ter localizada ou outro tipo de aulas. Isto é lançado numa planificação mensal. E, portanto, isto fica a meu cargo, digamos assim. Em termos das alunas, elas sabem que têm que frequentar aqueles horários. Já está há várias turmas delineadas, 2 turmas em Semelho, de segunda à quinta, e em Real é às terças e quintas, das 8 às 9 e das 9 às 10. Pronto, as pessoas vão encaixando, digamos assim, as pessoas nos devidos horários. E pronto, e depois é só aparecer nas aulas. Portanto, e mesmo tendo 100 pessoas atualmente,
havendo pessoas interessadas, estão ainda abertos a Sim, novas claro. pessoas? O que acontece é que quando as pessoas nos chegam, nós vamos fazendo exatamente essa gestão do número de material que dispomos, do número de alunas que dispomos, e eventualmente há turmas que estão mais sobrecarregadas e, portanto, não conseguimos fazer inscrições nessas turmas, mas há turmas que estão mais libertas e que conseguimos canalizar, digamos, para esses horários. É um bocadinho fazer a gestão das dimensões de espaço e material existente para encaixar ou não nas turmas, nos horários. E a Cláudia, para além de todo este trabalho na associação, que é já aqui, estamos a falar de 100 pessoas, ainda dá aulas nas escolas, também é uma mulher ligada ao folclore, sobretudo coordena o rancho de Adaúf. Como é que consegue... Faço parte, não coordeno. Um dia chega lá. Faço parte da direção, mas coordenar ainda Mas não. é uma área diferente, que é o folclore, tem a sua atividade profissional. O que é a motiva, de certa forma, a estar integrada neste meio associativo? Porque em Adaúf é uma associação, Semelho também. O que a motiva o meio associativo? Exatamente, como já referi anteriormente, digamos, a família, a forma com que somos recebidos. Eu, desde nova, fui para a opção do desporto, mas, tal e qual como o Francisco mencionou, a competição não está em mim. Eu gostava de usufruir do desporto de uma outra maneira e, portanto, exatamente as associações é onde se costuma proporcionar esse tipo de atividades e que podemos não entrar, enveredar pela competição em si, mas sim exatamente podermos usufruir e ter as modalidades e ter momentos de convívio, momentos de lazer, e acho que, sobretudo, por isso é que eu dentro do desporto gosto, claro, faz parte do folclore, é a dança, portanto também está ligado, exatamente, claro. Mas sobretudo é não enveredar pela competição, que a mim não me fascina em nada, e portanto e ter outras opções. E no fundo criar qualidade de vida a estas pessoas. Sim. Sem o estilo competitivo. Sim. Isso também deve motivar muito, ver pessoas que vão evoluindo em termos físicos e mesmo em termos psicológicos e mentais, não é? Há muita gente que vem ter connosco porque precisa exatamente dessa família, digamos assim, do convívio. E o que nos acontece, nós não vamos lá, seja o karatê ou as outras modalidades que dispomos, nós não vamos lá, damos aula e vimos embora, não. É exatamente, elas acolhem-nos como uma família e nós acolhemos elas como família. Elas sabem quando eu não estou bem, se eu imagino que vou constipada como estou neste momento, Cláudia, não te preocupes, não te esforces, não, são muito preocupadas. Isto eu, por exemplo, não tenho outros níveis, não é? Em que temos que estar sempre no topo, temos que ser sempre os melhores e, portanto, é exatamente isto que eu buscava e que procuro dar neste caso às senhoras, são as minhas guerreiras. Sim, exatamente, são as minhas meninas. É exatamente isso, é que conseguimos estar, conviver, há tempo para exercitar e trabalhar o corpo na sua globalidade, e isso é extremamente importante, ter uma qualidade de vida que parte mais tarde, elas acabam por nos dar valor, ou muitas vezes eu vou falando, comparem-se a pessoas da vossa idade e vejam as diferenças de quem faz exercício ou de quem não faz, e isso é notório. E depois tem o outro lado, que é exatamente no final das aulas, conversar, ou haver momentos de jantares, haver momentos de realmente de verdadeiro convívio. Muito isso bem. Sim. Muito bem. A Cláudia está há 9 anos na associação. Sente que ao longo destes tempos, nós já percebemos que sim, mas também gostava de ouvir, sente que existiu alguma evolução nesta associação? Sim, existiu bastante evolução, quer-se em termos de, lá está, de aulas que passou, estou a falar da minha parte, deixe-me assim dizer, de aulas de um grupo de aeróbica, em que não existiam as zumbas, exatamente abriu o leque, que é o qual eu efetivamente concordo, é nesse leque de atividades. Em termos de materiais, houve uma evolução notória. Em termos de alunos, também houve uma grande evolução, até porque começamos em Semelho e depois conseguimos alargar, e o nosso objetivo é exatamente continuar a alargar. Portanto, acho que a evolução e o saldo é positivo.
Muito bem. Sabemos que nós vamos ter já a oportunidade também de falar com o Francisco sobre isto, mas sei que está idealizado um projeto de climatização de uns dos espaços. Isto vai ser também para vocês uma mais-valia, não é? Ter estes espaços climatizados. Sim, sobretudo porque para a prática de exercício temos que manter uma temperatura, não é? Em que a gente consiga exatamente suportar. No verão é muito complicado. O calor e a desidratação é tremenda e, portanto, muitas vezes temos que fazer outros ajustes, outras opções e vir exercitar cá fora. E, portanto, isso é sem dúvida uma mais-valia, quer seja verão ou inverno, ou seja, para a prática é essencial. Muito bem. Para além, dessas atividades mais indoor, também fazem as caminhadas. Está responsável também pelo núcleo das caminhadas? Sim. Ou integra? Integra, pronto, para não dizer responsável. Como é que tem decorrido também este aspecto, este núcleo de caminhadas? Como o Francisco disse, é sazonal, sobretudo na altura de verão. Nós, para o mês de maio, normalmente costumamos fazer sempre uma caminhada, quer seja ao Bom Jesus ou ao Salmeiro. Fizemos também já posteriormente uma caminhada ao São Bento, fizemos os passadiços do Paiva, e é nosso propósito fazer um bocadinho dos caminhos de Santiago, Arcos de Valdevez, só que isso requer, sobretudo, a nível de caminhadas, estou a falar caminhadas fora do nosso centro Braga, requer uma logística e transporte que muitas vezes não é fácil arranjar, digamos assim, e portanto vai-se caminhando e essas opções costumam ser mais lentas, deixe-me assim dizer, mais esporádicas, mas aqui dentro da nossa cidade vamos sempre fazendo várias caminhadas durante o ano, sobretudo no verão. E no próximo fim de semana é o aniversário dos 30 anos da Associação Cultural e Desportiva de Semelho. Vão participar, o vosso núcleo vai participar, o Francisco também já nos deu conta disso. Quais são as vossas expectativas? Sabemos que é também atividades abertas à população. Exatamente. A nossa expectativa é que venha bastante gente, que façam um fim de semana diferente. Eu sei que o fim de semana normalmente é para a família, mas exatamente a vantagem é que neste fim de semana podem vir com a família e digamos que as modalidades dá para uma larga abertura de idades, desde os mais pequenos até aos mais idosos, e portanto foi pensado também nesse sentido para alargar a toda a população e eu espero mesmo conseguir uma boa adesão. Muito bem. E a finalizar a sua presença na nossa emissão, convido a deixar uma última mensagem às suas meninas, aos colegas da associação. Quer deixar uma última mensagem? Às minhas meninas é dizer que elas não se podem baldar, só isso. Não podem faltar. Restante população, estamos sempre de portas abertas, exatamente, poderão visitar as nossas instalações e conhecer ambas digamos, desde o karatê à ginástica, podem sempre poder fazer uma aula experimental. E aos meus companheiros, lá estamos, no fim de semana. Muito bem. Cláudia, muito obrigada pela sua presença. Votos de muitas felicidades e de continuação de um excelente trabalho. Obrigada. E regressando aqui à conversa novamente com o Francisco, já há pouco nos foi falando do BTT, que é também um núcleo que está em desenvolvimento. Como é que se lembraram de criar também mais esta atividade na vossa associação? Essa se calhar foi das mais simples que foi criada, porque já existia um grupo de amigos que faziam umas voltinhas de bicicleta. E então, até por iniciativa do Rui, na altura, o meu colega, também fazia, agora tem a bicicleta mais pendurada, digamos assim, mas surgiu essa ideia, porque não, se calhar desenvolvemos aqui um núcleo integral também na associação, e foi assim que começou. De facto, a maior parte da atividade são as voltinhas ao domingo, mas depois, quando é preciso fazer alguma coisa maior, como já fizemos em outros encontros, outros anos, algumas provas de algum nível já, e temos gente disponível também para isso e com conhecimento também para essas situações.
Muito bem. E o BTT também vai marcar presença no domingo, no próximo fim de semana. Estivemos à conversa com o Rui Moreira, que nos contou do que é que vai acontecer no próximo domingo e como é que surgiu também, vai-nos dar também a sua perspectiva de como surgiu o núcleo do BTT na associação. O BTT surgiu da necessidade de formalizarmos as voltas domingueiras que eram dadas. Acabámos por unir aqueles que eram mais frequentes nessas voltas, fomentando a realização de, normalmente, pelo menos organizarmos 2 eventos por ano, que é uma ida a Santiago de Compostela, já foi inclusive a Fátima, e nessa eu não participei, foi a Santiago de Compostela e para além das voltas domingueiras, normalmente também no fim de semana desportivo que nós realizamos todos os anos, fazer um evento mais aberto a toda a comunidade. Este ano, portanto, no fim de semana desportivo da Associação, vamos fazer uma volta no domingo, em que o objetivo será passar pelas 3 freguesias que constituem a União de Freguesias Real do Micemelho. Com certeza que teremos que alargar o percurso, se calhar, para o Vale do Cávado, mas o objetivo será passar pelas 3 freguesias e dar um bocadinho a conhecer e mostrar, enquanto grupo, à comunidade onde nos inserimos. Francisco, de facto, ao longo do programa nós tivemos aqui noção do que é hoje a vossa associação, deste conjunto de atividades, das iniciativas, nomeadamente a que realizaram em junho, que é um marco importante para a cidade também. Como é que se consegue concretizar tudo isto? Porque, no fundo, necessitam de meios, necessitam de apoios, de logística. Como é que conseguem concretizar? Contam com alguns apoios, com algumas entidades a apoiar-vos? Sim, aliás, aproveitava também para agradecer. De facto, o nosso grande apoio, desde sempre, e continua, neste caso, a União de Freguesias de Real do Micemelho. Em tempos, quando iniciámos o projeto, era a Junta de Freguesia de Semelho. Não nego que nós tivemos algumas dúvidas com a União de Freguesias, que as coisas iam ser diferentes, até porque nós víamos de uma realidade um pouco diferente. Nós estávamos acostumados a ser a única associação na freguesia existente. Quando houve a junção, passámos para uma realidade em que são 18 ou 19 associações na União de Freguesias. Mas nós encarámos as coisas de uma maneira muito positiva e começámos logo a ver enormes vantagens nesta união, ao contrário, se calhar, de Real e Dume, digamos assim. E posteriormente tivemos a prova depois disso, fomos muito bem acolhidos por este executivo, por esta união, e que continua não só a apoiar o que a outra já apoiava, mas a apoiar-nos noutro tipo de projetos de maior envergadura, como foi o caso do estágio e outros. Portanto, há ali um intercâmbio permanente de interajuda, e é de facto o nosso grande braço direito, digamos assim. Para além disso, temos também o apoio da Câmara Municipal, mais recentemente nesse estágio, e depois temos muitos dos eventos que nós fazemos, recorremos a patrocínios, coisas desse género, em que normalmente ou familiares de praticantes, ou acabamos sempre por arranjar alguns apoios e que nos permitem às vezes fazer situações um pouco complexas com a dispor de menos dinheiro, porque de outra forma também não dava. E qualquer evento que nós façamos tem a ver com isso. Se já no próximo fim de semana temos que arranjar alguns apoios, porque de outra forma não se consegue fazer tanta coisa com tão pouco, digamos assim, não é? Mas depois também há aqui uma realidade que nos ajuda, que é, nós temos as nossas atividades são, tanto a ginástica como o karatê, os praticantes pagam uma mensalidade. Portanto, isso também permite, esse dinheiro é canalizado para muitas coisas, e nós, por exemplo, vamos a estágios nacionais e regionais, pagamos sempre a deslocação dos nossos atletas, portanto é encaminhado para tudo isso, permite fazer umas outras coisas, porque cada um deles acaba por dar um bocadinho à associação todos os meses. E facilita depois toda esta dinâmica. Exatamente. E de facto nós fomos ao encontro do Presidente Francisco Silva, da União de Freguesias de Real do Micemelho, que realmente nos deu conta da mais-valia que todas as atividades que desenvolvem têm para a freguesia. Por outro lado, falou-nos também de que forma é que a União de Freguesias vai apoiando esta associação.
A Associação Desportiva e Cultural de Semelho é uma grande associação, é uma associação muito dinâmica e, à semelhança das outras associações, que também, como disse, apoiamos bastante, o apoio começa logo pela cedência do espaço. Portanto, a associação está, portanto, desenvolve toda a sua atividade no salão da Junta de Freguesia de Semelho, portanto, já está lá há muitos anos e nós continuamos a apoiar, tentamos sempre valorizar e está em vista até uma melhoria das próprias condições da prática das atividades que eles têm lá, que são muitos os atletas que semanalmente passam por aquele espaço, que dão vida, por assim dizer, àquele espaço. E nós temos é que trabalhar sempre em colaboração direta com a associação, com a direção da associação, que é também muito dinâmica, portanto, para melhorar naquilo que pudermos toda a sua atividade e todo o seu trabalho. A Associação Desportiva e Cultural de Semelho é uma associação que, sempre que nós pedimos alguma coisa, eles estão sempre disponíveis. Eles próprios também apresentam atividades, até brevemente irão realizar o fim de semana cultural e desportivo, portanto é um exemplo do dinamismo da associação, mas é um exemplo também porque também envolve toda a freguesia, portanto com teatro, com atividades desportivas, com atividades recreativas, com atividades musicais, portanto é algo que não é só virado para os seus atletas, para os praticantes do Karatê, porque é a modalidade, por assim dizer, rainha desta associação neste momento, mas também quer trabalhar para a própria comunidade. E é nesse âmbito que nós, sempre que lhe pedimos colaboração, quer seja nos Reis, quer seja também na prova de atletismo do 25 de Abril, quer seja na Noite de Fados, tudo que nós dinamizamos também nos últimos anos uma atividade que eu acho que tem muito valor, que é uma atividade que é virada para a saúde, para o mês do coração, que é em maio, em que a Junta de Freguesia, em colaboração não só com a Associação Desportiva e Cultural de Semelho, mas também com outras associações, o controlo, e fazemos mesmo a recolha de sangue, análise ao sangue, a toda a gente, para ver qual é o estado. Portanto, esta associação tem sido uma grande mais-valia para a nossa freguesia. Sr. Presidente, o ano passado a Associação Desportiva e Cultural de Semelho deu um passo gigante, estágio internacional. Como é que viu este grande passo da Associação? O projeto, quando nos foi apresentado, abraçámos-lo logo desde o início. Era importante também aqui realçar a colaboração da Câmara Municipal de Braga. Sem a sua colaboração, o estágio estaria, portanto, em risco, uma vez que foi a Câmara, no ano passado, também no âmbito da Cidade Europeia do Desporto, que nos apoiou, quer na deslocação do técnico, André Bertel, que vive no Japão, quer também, inclusivamente, com a sua estada cá num hotel. E o estágio teve um enorme sucesso porque tivemos cá atletas não só portugueses, não é? Mas também tivemos atletas internacionais, que vieram de Espanha, que vieram da Alemanha, que vieram de França, que acho que vieram do Brasil também. Foi um estágio que, por aquilo que eu vi e pelos comentários que depois também me fui apercebendo, foi uma mais-valia não só para o Conselho, mas uma valia também para o próprio nome do país nesta modalidade. Claro que houve o desafio de manter o estágio e estamos a trabalhar em colaboração com a Associação, em colaboração com a Câmara e a própria Associação também está aqui a dinamizar, a envolver outras entidades, nomeadamente a Federação, para que isto ainda ganhe um pouco mais de proporção, nomeadamente, penso eu que se estou a errar não é por muito, tem a ver também com a certificação de quem vem cá para fazer a prática desportiva. A Associação está a comemorar os seus 30 anos, portanto, no próximo fim de semana, como há pouco o Sr. Presidente falava, vão ter um grande fim de semana de atividades. Tem uma palavra de parabéns, o que é que espera desse fim de semana? Nós temos que parabenizar a Associação por todo o trabalho, pelas várias direções que ao longo de 30 anos passaram pela Associação e também pela que está neste momento em atividade. Porque não é fácil, hoje em dia, manter uma associação viva, manter uma associação sempre com grande atividade e também adaptada à própria realidade. E tudo que seja para manter os nossos jovens ocupados e ocupados de forma saudável, para nós é uma mais-valia. O
Luís Peixoto é outro amigo da associação, é pai de uma atleta, da Patrícia, que está hoje aqui connosco. À conversa com a nossa reportagem, falou-nos das suas motivações para o apoio a esta associação, bem como dos benefícios que a prática do Karaté trouxe para o desenvolvimento da Patrícia. Acho que faz parte como cidadão, faz parte de podermos colaborar, ajudar em tudo aquilo que a gente possa despender ali de um tempinho extra e de poder, em prol do bom e do bem da freguesia. Acho que faz parte de podermos, enfim, dar-nos o nosso contributo. Gostava de ver uma continuidade do trabalho que tem sido desenvolvido, podermos apertar um bocado mais na parte cultural, porque às vezes não é fácil, mas pronto, acho que sim, acho que deveríamos tentar promover um bocadinho mais paciência para as famílias, boa vontade, disponibilidade, que às vezes não é fácil, mas pronto, coragem para continuar a desenvolver o trabalho que tem sido feito, temos uma boa equipa e em conjunto levar esta ideia para a frente. Para terminar, é pai de uma jovem, uma praticante de Karaté, que viu nela que evoluiu. A Patrícia é uma jovem que desde os 6 anos que pratica, enfim, começou a praticar o Karaté, começou a praticar desporto, e acho que é importantíssimo para todos os jovens fazer essa prática, nomeadamente o Karaté. É uma situação muito específica para desenvolvermos não só fisicamente, mas mentalmente. É importantíssimo, porque a parte de rigor, disciplina, caráter, camaradagem, equipe, enfim, tudo isso desenvolve-se e o Karaté é excelente nesse sentido. O Alberto Correia, ex-praticante de artes marciais, é pai de 2 atletas de Karaté desta associação. Por um lado, gosta de ajudar sempre que possível, reconhece o trabalho desenvolvido pela Associação Desportiva e Cultural de Semelho, referindo que tem sido uma mais-valia para o crescimento e desenvolvimento pessoal das suas filhas. A situação de levar as minhas filhas foi na situação de criar uma modalidade desportiva, onde eu, em tempos quando era jovem, cheguei a frequentar também uma área, não bem o Karatê, mas era o Kung Fu, onde eu sempre gostei desse tipo de modalidades. Levei-as lá no sentido de se elas gostavam ou não. Com o passar dos tempos, elas começaram a gostar e eu continuei com elas durante meia dúzia de anos, onde depois eu, retirei-me porque já não tinha condições para andar lá a treinar derivada da condição física. E elas deram essa continuidade, onde eu acho, em parte, que foi muito bom para elas, tanto a nível desportivo como a nível pessoal e social, não é? Acho que é um desporto que cria autocontrole, disciplina, onde as pessoas, em certa medida, a energia que muitas vezes cria cá fora, lá acaba por atenuar um bocadinho e ser dadas mais à humanidade que a gente precisa. A associação acho que tem tudo para andar, porque realmente o trabalho que têm feito até aqui tem sido excelente, por isso é que ela continua, né? Onde tem pessoas à frente que são muito empenhadas e estão sempre à procura de algo melhor, e é de louvar isso. E depois é uma questão também das pessoas às vezes também dar um pouco de apoio a essa mesma associação, que é para ela continuar a emergir e a andar na mesma como tem andado até aqui, ou se for para melhor porreiro. Mas já o haver e continuar já é muito bom. Identifico-me um bocado com as pessoas que estão à frente da associação, porque acho que são pessoas empenhadas naquilo que fazem, e é de louvar esse tipo de pessoas. Francisco, vamos agora concentrar-nos no futuro. Já ouvimos muito do que foi o passado, do que é o presente. Para o futuro ainda há muitas mais coisas que gostariam de concretizar. Sabemos que a curto prazo realmente a climatização de um dos espaços é algo que pretendem ver concretizado muito em breve, não é? Sim, eu penso que estamos muito bem encaminhados nesse sentido. Essa ideia surgiu como outras nas últimas eleições, em que normalmente os partidos querem muito reunir com as associações, e nós então, nessa altura, temos reuniões com toda a gente, que é fantástico. E acabamos por apresentar sempre, aproveitar essa dinâmica, apresentar propostas de que nós gostaríamos de ver realizado e necessidades que temos. E é curioso que nessa altura toda a gente se compromete com mil e uma coisas. O que é um facto é que esta União de Freguesias se comprometeu a analisar esta nossa proposta e acabou por, mesmo não fazendo parte do programa eleitoral deles, penso que está muito bem encaminhado. Eles já tiveram conversações, nomeadamente com a Câmara Municipal, que também mostrou interesse em apoiar.
portanto, que é, no fundo, colocarmos a ventilação e ar-condicionado nos sítios onde treinamos, a junta de freguesia, porque é de facto uma necessidade que temos. No inverno é frio, no verão é muito quente, e entre outras reparações portanto, que o edifício necessita. E então propusemos, lá está, fomos ao seio do nosso núcleo, temos algumas pessoas que trabalham nessa área, e propusemos nós a desenvolver o projeto, que isso também fica extremamente caro, demorou alguns meses, já está em fase de acabamento, digamos assim, foi desenvolvido todo o projeto, agora falta juntar algumas situações a nível de infraestrutura que vai ser preciso mexer. Penso que já conversaram com a Câmara, tiveram sinal positivo, falta depois, de facto, eles meterem o projeto na Câmara e ter o ok final. É? Claro. Eu penso que, e queria muito que em 2020 esse projeto fosse concretizado, portanto estamos a aguardar serenamente. E depois a construção do multiusos é um sonho também para que vocês gostariam de ver, isto já falando de um futuro a longo prazo. No último programa que aqui esteve, era o nosso grande sonho. É curioso, eu falei nisso no início, é a terceira ou quarta vez que eu venho cá, e foi curioso que os nossos sonhos, cada vez que eu vinha para o programa seguinte, já tinham sido realizados. Este multiusos não foi. Também é aquele que é o mais ambicioso, não é? Mas eu diria que também não me consome já tanta energia, porque a realidade é esta. Nós temos lá o campo de jogos, que de facto está um pouco deitado ao abandono. É uma infraestrutura que não está a ser usada, muito porque não existe futebol, e penso que futuramente também não irá existir. Agora, nós com esta união de freguesias, eu diria que deixou de fazer um pouco sentido esse programa, porque nós passámos logo a ter disponíveis pavilhões como o de Real, o de Dume, que nós já fizemos lá vários eventos. Portanto, essa necessidade acabou por ser logo comatada juntamente com a União. Por isso é que eu digo que trouxe enormes vantagens para nós. E nós usamos com frequência. Uma dessas atividades no próximo domingo vai ser no pavilhão de Real, como o workshop de defesa pessoal e a parte da ginástica e yoga. Portanto, e depois, tendo em conta os custos que uma obra dessas tem, eu penso que estará muito longe. Eu prefiro que encaminhem esses apoios para outras situações mais simples, se calhar, e mais diversificadas, digamos assim. Mas quem também sonha com a construção de multiusos é o Rui Moreira, que também nos falou sobre isso. Ele referiu-nos que seria o ideal até para dar continuidade ao vosso trabalho, e quem sabe criar ainda outro tipo de atividades para a comunidade. Semelho terá uma população de entre 700 e 800 habitantes. Nós conseguimos fornecer atividades físicas a cerca de 150 atletas semanalmente. Um universo de 150 atletas. A nível de rácio de população, atletas ativos, não há nenhuma freguesia do concelho de Braga que tenha este rácio de atividade. Embora tenha consciência de que dentro desses cerca de mais de uma centena de atletas não pertencem a Semelho, mas para mim ainda é um maior motivo de orgulho. Quer dizer que nós, com uma estrutura mais pequena e se calhar muito menos apoiada em determinadas alturas, conseguimos ter uma oferta de qualidade que agremiasse essas pessoas a virem participar em Semelho em atividades que lhes pareceram válidas. O que eu gostava era que nós conseguíssemos manter esta dinâmica, porque depois a própria dinâmica construirá o futuro e melhorará a oferta, a qualidade, e que fôssemos presenteados por parte da autarquia, dos organismos que nos possam apoiar com a melhoria das condições técnicas, físicas, para nós desenvolvermos as nossas atividades. Nomeadamente um projeto que já existe há algum tempo, não é? Nós temos para plena consciência da dificuldade da implementação desse projeto por causa de constrangimentos orçamentais, mas nós não desistimos dele e estamos sempre à espera e vamos sempre pressionar as entidades competentes para um dia conseguirmos fisicamente observá-lo e tê-lo na nossa freguesia, e que as pessoas, que a comunidade possam usufruir do mesmo.
portanto, um pavilhão adequado às atividades que são desenvolvidas pela nossa associação, pela nossa comunidade, uma coisa que fosse transversal, não só propriamente à associação, mas também à comunidade, e rentabilizar um espaço que neste momento se encontra inutilizado, parado, obsoleto, quando poderíamos constituir-nos como uma mais-valia, não só para a nossa comunidade de Semelho, mas freguesias vizinhas e até mesmo uma parte da cidade que está um bocadinho pouco desenvolvida. O presidente da União de Freguesias Real do Semelho falou-nos do futuro da vossa associação. Realmente falou sobre a climatização, um projeto que será concretizado muito em breve, mas não deixou de fazer referência também a este sonho da construção de multiusos. Vamos ouvi-lo. O que nós desejamos é, para já, tentar cumprir alguns dos compromissos que nós assumimos com a freguesia de Semelho e, nomeadamente, com a associação, que é, numa primeira fase, portanto, melhorar o sistema de climatização do Salão da Junta. Portanto, está numa fase de projeto, estamos a trabalhar. Há o compromisso também da Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, que nos apoiará para executar este projeto, mas nós queremos ir um pouco mais além. Não sei se será neste mandato, portanto, mas nós estamos a trabalhar para isso, que é a construção de um pavilhão multiusos no campo de jogos de Semelho. Não sei, ou tenho algumas dúvidas, sérias dúvidas, da concretização a breve trecho deste projeto. A Junta de Freguesia pretende, numa primeira fase, tentar reativar o bar que existe lá no campo de futebol, tentá-lo pô-lo a funcionar e criar ali uma zona de lazer e de recreio. Portanto, numa primeira fase, e nós conseguimos, nós, junto da freguesia, sem um grande apoio, ou seja, em termos de valor, em termos financeiros, de financiamento da Câmara Municipal, mas junto da freguesia consegue ali desenvolver um projeto, portanto, nos próximos 2 anos. O pavilhão é algo que é muito mais, em termos de investimento financeiro, é muito maior. A Câmara está com algumas dificuldades em termos financeiros. Nós não vamos deixar de lutar para que esse edifício seja construído, porque é um edifício que, além de resolver um problema da associação, que tem cerca de 200 atletas que não digo diariamente, mas quase diariamente passam pelo Salão da Junta, nós queremos um espaço de multiuso, ou seja, ter também na freguesia um equipamento que possa receber outro tipo de atividades, desde palestras, desde festas, porque dá para adaptar. E acho que o pavilhão, porque naquela zona de Semelho, nós temos campos de futebol, temos em Parada, temos em Gondis Alves, mas não temos pavilhão. E eu penso que a Câmara Municipal e as freguesias, em termos de gestão agora dos dinheiros públicos, têm que começar a construir equipamentos que não sirvam só aquela freguesia, mas que sirvam as freguesias circunvizinhas, ou seja, rentabilizar. Porque nem todos podem ter uma piscina, nem todos podem ter um pavilhão. E há que tentar agora gerir e ver e priorizar aquilo que é mais importante e que vai servir realmente às populações. Francisco, nós estamos realmente a aproximar-nos da reta final da nossa emissão. Tempo ainda para lhe perguntar das vossas próximas atividades. Para além do aniversário, sabemos que em dezembro tem já uma atividade prevista, não é? Que tem a ver com a graduação dos vossos atletas. Sim. Eu diria que estes 2 núcleos, digamos assim, a ginástica e o karatê, por si só têm um programa extenso, completamente extenso e anual, tirando a parte de agosto, que normalmente entramos para férias, mas os objetivos estão muito bem estabelecidos e no que toca ao karatê, então, as graduações, estágios regionais, estágios nacionais, internacionais, portanto, há todo um calendário já da própria Federação e do Centro Português de Karatê, que é a maior associação de clubes que nós pertencemos também, nacional, tem já uma série de atividades em que, por si só, ocupam quase todos os fins de semana e tudo isso. Para além disso, nós fazemos este tipo de eventos, como vamos fazer agora, e um ou outro pelo meio do ano, portanto, para alargar o leque também à comunidade e não só aos nossos atletas, porque a maior parte das situações são para os nossos atletas, mas depois, quando nós fazemos o fim de semana desportivo e cultural, é com a grande intenção, para além de divulgar e comemorar algumas datas, alargamos também à população em geral. Eu acho que isto é um pouco herdado, digamos assim, também do próprio karatê em si, né? O karatê tradicional, que é aquilo que também não vemos no karatê desportivo, que é
é um desporto de inclusão. Portanto, nós do Karate tradicional podemos ter lá pessoas altas, baixas, com mais peso, com menos peso, com mais idade, com menos idade, seja homem, seja mulher, seja o que for. E depois a associação também funciona um pouco assim. Nós abrimos o leque de núcleos precisamente para há pessoas que podem não gostar de Karate do ginástica, mas fazem BTT, há pessoas que podem não gostar disto, mas fazem umas caminhadas. Portanto, e com este tipo de atividades também de fim de semana conseguimos colocar mais programa, digamos assim, mais soluções para conseguir ter mais gente, né, a fazer atividades físicas e culturais. Muito bem. E mesmo a finalizar, já também tinha perguntado às colegas se quer deixar uma última mensagem a todos os atletas da associação, aos vossos patrocinadores, à população em geral, para finalizarmos a entrevista. Sim, obviamente gostaríamos de agradecer muito todo o apoio destes anos, e são enormes os apoios e de muitos quadros que temos tido. Agradecer, obviamente, aos nossos associados, aos nossos atletas, que são eles que fazem com que as coisas aconteçam diariamente e depois que esporadicamente aconteçam aqueles picos de eventos de grande envergadura, e que neste momento nós estamos a entrar numa nova fase. Esta associação fez 30 anos, nós recentemente fizemos uma outra associação, porque esta associação em termos de estatutos já não estava bem atualizada, não ia ao encontro das nossas necessidades, e depois até porque fazemos esses eventos maiores, precisamos de outro tipo de legalidade, digamos assim. Portanto, estamos aqui num processo dinâmico, quer dizer, com uma outra dinâmica, umas coisas, e espera-se um futuro risonho e promissor, não é? Portanto, vamos continuar todos a trabalhar no mesmo sentido, tendo em conta que iremos fazer o que sempre fizemos, as nossas atividades, mas tendo em conta que iremos sempre fazer coisas extraordinárias também. Isso acontece porque temos um grande grupo, e acontece também porque ao fim das coisas extraordinárias e dos grandes eventos estamos logo no dia a seguir a fazer o nosso trabalho diário, que é aí que também tem que estar o foco, digamos assim. Portanto, muito obrigado a todos pela colaboração e espero que apareçam no próximo fim de semana e participem em todas as nossas atividades. Muito bem. E é com este convite então que terminamos esta emissão. Próximo fim de semana, 20 e 21, 22 e 23. Fica aqui o convite a toda a população para aparecer e acompanhar as atividades da Associação dos 30 anos da Associação Cultural e Desportiva de Semelho. 22, 23 e 24. Exatamente, Sim, é. 22, 23 e 24, para não haver erros. Portanto, sexta, sábado e domingo. Exatamente. Agradecer ao Francisco, à professora Cláudia, à Patrícia, a presença na nossa emissão, votos de muitas felicidades e quem sabe nos voltaremos a encontrar no futuro, porque já é quase normal, volta e meia, falarmos com vocês e ficarmos a conhecer as vossas novidades. Assim que esteve desse lado, o nosso muito obrigada. Já sabe, o A Nossa Terra regressa no próximo domingo, no horário habitual. Até lá, tenham uma ótima semana. A Nossa Terra.